Olá, eu sou Rogério e este é o vídeo 10. Nesse vídeo nós vamos continuar conversando sobre os ativos e os passivos e alguns problemas da Segunda Guerra. São fatos que normalmente não são colocados nos documentários normalmente vistos da Segunda Guerra Mundial. Vale salientar que todas essas considerações são válidas para todos e quaisquer exércitos envolvidos durante a Segunda Guerra Mundial. Mas no caso particular aqui, nós vamos analisar do ponto de vista do exército alemão, pois o somatório de todos esses fatores colaboraram para a derrota alemã. Bom, continuando, nós tínhamos feito algumas considerações no vídeo anterior com relação ao deslocamento de pessoas para a frente de guerra, para apoio à infraestrutura do campo militar e da ausência dessas pessoas na Alemanha. Muitas delas foram deslocadas e contra a vontade, e poucos ou não os melhores ficaram na Alemanha para manter a infraestrutura. E um dos pontos a considerar é os nazistas tinham uma filosofia do Lebensborn, que era, eles precisavam gerar mais crianças, que seriam os futuros soldados dos exércitos alemães. E quem é que geraria nas Alemanhas essas crianças? Precisaria de homem para isso, só que a maioria dos homens estavam na guerra, e muitos desses homens, antes de ir para a guerra, com suas noivas ou namoradas, eles casavam e iam para a guerra. E nós vimos em vídeos anteriores que muitos dos indesejáveis, dos indesejados pelos nazistas, que não podiam ir para a guerra lutar pelo exército alemão, ficaram na Alemanha. E eram esses que acabavam se envolvendo com as mulheres alemãs lá, produzindo crianças que não eram dos alemães que estavam na frente de batalha. No fundo, eram bastardos, frutos de relações extraconjugais. Ou mesmo com aquelas pessoas que não estavam casadas, elas se relacionavam com pessoas que não eram desejadas pelos nazistas e produziam crianças que certamente não se enquadrariam nos conceitos nazistas de um alemão puro. Então esse era um outro problema enfrentado. O outro detalhe era a manutenção da vida civil corriqueira. Faltava gente para dar manutenção administrativa, financeira, de ordem do povo alemão. Os médicos bons, eles iam para as frentes de batalha, para os campos de guerra, para ajudar a salvar os feridos, para tentar resgatar essas pessoas. E os que ficaram na Alemanha, ficaram para manter a saúde interna do povo alemão que não estava na guerra. Será que a qualidade e a quantidade desses médicos eram suficientes para atender? E a produção alimentar, a produção dos alimentos? A agricultura, o povo que ficou na agricultura para fornecer alimento. Tudo isso são coisas que tem que se levar em consideração. Apesar da Alemanha estar na ofensiva, estar atacando, estar invadindo outros países, ela precisava ter um sistema militar de defesa interno. Ou seja, em algum momento alguém iria atacar a Alemanha. E os alemães precisavam estar prontos e protegidos por isso. E era necessário um implemento dessa defesa militar. Era necessário também um implemento do material bélico alemão, porque a Alemanha estava em expansão, precisava aumentar o exército, precisava aumentar seu material bélico, precisava aumentar seu armamento, com menos gente. E como é que se resolvia isso? Por incrível que pareça, a produção bélica alemã aumentou ao longo da guerra, mesmo com menos gente e com os bombardeios que ela sofreu durante os anos finais da guerra. A espionagem. A espionagem era outro fato a se considerar de preponderância, porque foi através da espionagem que os aliados conseguiram decifrar a Enigma, que era a máquina alemã que criptografava as mensagens. Então eles tinham muitos espiões dentro da Alemanha, e eles mantinham muitos espiões fora. E a pergunta era, em quem confiar? Porque tinha muitos deles que eram espiões duplos. Então esse era um outro problema enfrentado. Não há como negar que a Segunda Guerra Mundial gerou um desenvolvimento técnico e científico muito grande. Houve desenvolvimento
e rápido em todas as áreas do conhecimento humano, principalmente na engenharia, na indústria e na medicina. E para que isso ocorresse, eram necessários cientistas. E chegou um determinado momento da guerra que esses cientistas estavam indo para a frente de guerra também como mão de obra. E os que ficavam eram exigidos uma produção muito maior do que a que era normalmente inerente a cada cientista. E esses cientistas começaram a se sentir oprimidos pelos nazistas no momento que eles começaram a ficar presos nos seus locais de trabalho e ter a sua família ameaçada caso a produção deles não atendesse. Ou seja, menos pessoas, menos renovação das cabeças, porque quem estava chegando agora precisava ir para o campo de batalha, e os que estavam lá não estavam conseguindo dar a produção correta pela pressão que sofriam, com medo de ter retaliação com as famílias. Outro problema, a linha de produção. Quando se tinha a linha de produção, principalmente dos armamentos, do material bélico, era utilizada muita mão de obra escrava, ou seja, os prisioneiros eram escravizados, ou pior do que isso, eram sodomizados até a morte na produção. Quem garantia, como se garantia a qualidade da mão de obra? Claro que existia sabotagem, e ela era punida a maior parte das vezes com a morte. Então você tinha mais gente para fiscalizar a produção de prisioneiros no trabalho corriqueiro do dia a dia, quer militar ou quer não militar, dentro da Alemanha. E aqueles que estavam lá e que eram contra, não combatiam, não insuflavam contra, ou seja, se precisava também de mais gente para ter esse tipo de controle sobre o povo alemão. Com isso, nós finalizamos o vídeo 10, que trata dos ativos, passivos e problemas enfrentados pelos alemães na Segunda Guerra.